Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos de volta aqui nessa sexta-feira, o nosso segundo encontro, encontro das 21 horas, né, pessoal? Vamos falar sobre Estados Unidos e Donald Trump. Mais uma vez, né, pessoal? O que a gente faz com Donald Trump, pessoal? O que a gente faz com Donald Trump? Eu já perguntei aqui. Não adianta, eu não sei mais. Tenho que dizer, toda hora ele se envolve em alguma polêmica, em algum problema, vai recomeçar de novo. Taxação, atacar a China aí com taxação de 100%, pessoal. Amanhã tem Donald Trump de novo, porque para além das confusões aí da geopolítica, econômica, amanhã tem a questão do Puff Daddy, é um polêmico rap, você acompanhou aqui conosco, aqui no canal Justiça em Foco Notícias, tem história dos rappers, amanhã é sabadão dos rappers, né, pessoal? Falamos semana passada sobre a condenação do Puff Daddy, ele foi condenado a 4 anos de prisão, né? O cara foi acusado de diversos tipos de crime, mas foi condenado a apenas um, mesmo tendo aí vídeo dele batendo lá na Case Ventura, na ex-namorada dele, né, violência, né, contra a mulher. Ele não foi condenado, ele foi condenado apenas por transportes de profissionais do sexo, então foi condenado a apenas 4 anos de cadeia, e o Donald Trump já está se metendo aí na história, dizendo que vai conceder, está considerando a possibilidade de conceder perdão judicial aí ao Puff Daddy, pessoal. Então, ou seja, o Donald Trump está em todas, né, tudo quanto é tipo de confusão, ele está metido, né, fora a lista do Epstein, que o pessoal lá tá em cima, né, pessoal? Enfim, vambora, começou tudo de novo aí o Donald Trump com a China. Vamos aqui ao site do G1, vamos ver, né, pessoal? O dólar hoje, né, falar em questão econômica, o dólar aqui no Brasil hoje fechou em R$ 5,05, pessoal, né? Fechou R$ 5,05. A situação aí da tensão entre China e Estados Unidos já acabou dando uma subidinha aí. A bolsa aqui no Brasil fechou em baixa de 0,59%, né, pessoal? Mas vamos lá, Trump cumpre ameaça e anuncia tarifa de 100% contra a China em nova escalada de guerra comercial, pessoal. Porque está alteradazinha aí, né, no dólar, né? O presidente dos Estados Unidos já afirmou que a medida valerá a partir do dia 1º de novembro, mas poderá ser antecipada se depender de quaisquer ações do país asiático. Decisão tem como pano de fundo o acesso a terras raras, pessoal. China e Brasil são aí considerados países com maiores porções de terra rara, né? Já falamos sobre isso aqui, né? E Donald Trump tá de olho, pessoal. Já conseguiu aí abocanhar aí da Argentina, porque a gente sabe que o empréstimo aí de mais de 20 bilhões para a Argentina não foi não é de graça, né, pessoal? Vai ter aí acesso às terras raras, e o Javier Milei, presidente argentino, disse que vai romper totalmente qualquer relação aí com a China, prometeu isso aí ao Donald Trump, né, pessoal? Então, enfim, a giripoca tá piando feio mesmo. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, sexta-feira, dia 10, que irá impor uma tarifa adicional de 100% contra a China a partir do dia 1º de novembro, né, pessoal? Em uma nova escalada de guerra comercial conduzida pelo republicano. A decisão veio poucas horas após Trump criticar a iniciativa chinesa de restringir a exportação de elementos ligados às terras raras. Em publicação na rede social dele, né, pessoal, ele afirmou que a nova tarifa poderá ser aplicada antes mesmo da data prevista, a depender de qualquer ação tomada pelo país asiático, né? Vamos ver. Acaba de ser divulgado que a China adotou uma posição extraordinariamente agressiva no comércio ao enviar uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que a partir do dia 1º de novembro de 2025, pessoal, imporia controles de exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que produz e alguns que não são fabricados por eles, escreveu Donald Trump na rede social criada por ele, né? Isso afeta todos os países, sem exceção, e obviamente foi um plano elaborado por eles há anos. É absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral no trato com outras nações, acrescentou aí Donald Trump. Segundo o republicano, os Estados Unidos também vão impor outros controles de exportação sobre todo e qualquer software crítico a partir do dia 1º de novembro. Mais cedo, em outra publicação em suas redes sociais, Trump afirmou que desistiu de se reunir com o presidente Xi Jinping no final do mês. Ia haver uma reunião entre os dois presidentes, foi cancelada aí pelo Donald Trump, né? Os dois líderes teriam um encontro nos bastidores da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, na Coreia do Sul.
Segundo Trump, agora não há motivo algum para que essa reunião ocorra. Pequim não havia confirmado publicamente o encontro, né? Só o Trump mais disse que está cancelado, né? Terras raras e escalada de tensões. A tarifa de 100% anunciada nesta sexta-feira pode reativar uma guerra comercial de retaliações mútuas. Washington e Pequim haviam pausado esse conflito após uma extensa rodada de negociações diplomáticas no início do ano, né, pessoal? Vocês estão acompanhando aqui comigo desde o início, né? Toda a escalada aí de guerra comercial dos Estados Unidos contra o mundo, né? Não é só contra a China, mas a principal é a China, né? Em suas postagens, Trump também afirmou que a China tem enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos de impor controles de exportação sobre todos os elementos usados na produção de terras raras. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos encontrados em abundância em vários países. Brasil e China são os maiores, tá? A maioria desses minerais concentrados em dois pontos, Brasil e China, né, como acabamos de falar. São imprescindíveis para a indústria e estão presentes em tecnologias de ponta, como chips para celulares e computadores. Por isso, Donald Trump subiu tanto aí o tom contra, principalmente, China e Brasil, né, pessoal? Cada aí das terras raras, de olho aí nas terras raras, né? Vamos lá. Ninguém jamais viu algo assim. Essencialmente, isso congestionaria os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a própria China, afirmou o republicano. Mas os Estados Unidos também têm posições monopolistas muito mais fortes e abrangentes do que a China. Eu simplesmente não escolhi usá-las antes porque nunca houve motivo para isso, até agora, acrescentou Donald Trump. O ataque inesperado de Trump teve impacto imediato sobre os mercados norte-americanos, com o índice de referência S&P 500 caindo 2% após a primeira publicação do presidente em suas redes sociais. Pessoal, complicado, né? A segunda declaração foi feita após o fechamento da Bolsa e os efeitos devem ser observados na próxima sessão. As declarações também levaram investidores a buscar refúgio em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que fez os rendimentos desses papéis caírem, além de impulsionar o preço aí do ouro, né, pessoal? O dólar americano vinha enfraquecendo em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. Controle chinês. A China anunciou na quinta-feira, né, pessoal, dia 9, ontem, a inclusão de 5 novos elementos à lista de controle de exportações, além de aumentar a vigilância sobre usuários de semicondutores e incluir dezenas de tecnologias de refino na lista de restrições. O governo chinês também passou a exigir que produtores estrangeiros de terras raras que utilizem matérias chinesas cumpram as regras do país. A China produz mais de 90% das terras raras processadas e dos ímãs de terra rara no mundo. Vamos ver aí, pessoal, a nova publicação aí, a última publicação de Donald Trump, né? Acaba de ser divulgada que a China adotou uma posição extraordinariamente agressiva, desculpa pessoal, trava-línguas, tá? Agressiva no comércio ao enviar uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que a partir do dia 1º de novembro de 2025 imporia controles de exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que produz, e alguns que nem são fabricados por eles. Isso afeta todos os países sem exceção. E, obviamente, foi um plano elaborado por eles há anos. É absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral no trato com outras nações. Pessoal, antes de terminar com a carta do Donald Trump, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nem precisa esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Toca o dedinho no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like aí para ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já confia no nosso trabalho, que já se inscreveu aqui no canal Justiça em Foco Notícias, já deixou seu like, seu comentário. Muito obrigada. E siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos lá, pessoal, terminar aqui com a nota do Donald Trump lá na rede social, né, que ele mesmo, né, fez lá nos Estados Unidos, com base no fato que a China assumiu essa posição sem precedentes e falando apenas pelos Estados Unidos e não por outras nações que foram igualmente ameaçadas a partir do dia 1º de novembro de 2025 ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas pela China, os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China.
além de qualquer tarifa que eles já estejam pagando. Também, em 1º de novembro, serão impostos controles de exportação sobre todo e qualquer software crítico, pessoal. É impossível acreditar que a China teria tomado tal medida, mas ela tomou. O resto é história. Obrigada pela atenção e a este assunto aí, que é importante, né, pessoal? Segundo o presidente Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, esse é o conteúdo das 21 horas. Vamos continuar acompanhando aí a questão da China. Durante o final de semana temos bastante assunto para conversar. Tem a questão da China, não sei se vamos ter alguma atualização. Tem a questão do metanol aqui no Brasil, como é que está a questão do metanol, a CPMI do INSS, é tanta coisa, né, galera? Vamos estar nos atualizando aí no final de semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.